bem, estamos de volta para o nosso trabalho com relação às vozes verbais. No último bloco, nós aprendemos como identificar voz passiva analítica vinda de uma voz ativa já com locução verbal. Vimos que a locução verbal da voz ativa, ela obriga o acréscimo de um verbo na voz passiva analítica. Isso quer dizer que se a ativa for constituída por uma locução com dois verbos, a passiva analítica será constituída por uma locução com três verbos. É nesse momento que surge uma exclusividade. São três verbos auxiliares formadores de passiva analítica, mas a exclusividade é dada ao verbo ser. Só o verbo ser é capaz de quebrar uma locução da voz ativa. Outra informação comunicada é que esse verbo ser assume a mesma forma nominal do principal da ativa. Quando eu transformo uma ativa com locução de infinitivo, a voz passiva analítica apresentará o verbo ser também no infinitivo. Se a voz passiva da ativa, se a locução da voz ativa estiver no gerúndio, o verbo ser aparecerá no gerúndio. E se a locução da voz ativa aparecer no particípio, o verbo ser surge nessa passiva analítica no particípio. E por último, vimos que esse verbo ser, ao entrar no contexto da passiva analítica, ele já entra com posição fixa. Ele só poderá aparecer antes do verbo principal para criar a locução especial de passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio. Ficou claro isso? Agora, hora de estudarmos um pouco a voz passiva sintética. Construção muito usada, mas que exige do meu candidato um forte conhecimento de transitividade verbal e de sujeito indeterminado. Isso, sujeito indeterminado, por causa da classificação da partícula ser. Partícula essa também obrigatória na nossa voz passiva sintética. Vamos nós? Formação da voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Vende-se casa. Primeiro exemplo. Observação. Apareceu locução verbal? Não. Então, nós não falamos com uma voz passiva analítica. É muito importante que você elimine pelos absurdos. Mas, professora, que voz é esta? Vende-se casa. Você consegue descobrir quem praticou essa ação? Se você voltar para a voz ativa, você começa a entender melhor essa passiva sintética. Essa partícula ser, nesse exemplo, funciona como a partícula passivadora. Motivo, ela está associada a um verbo transitivo direto. Isso faz com que, obrigatoriamente, essa partícula ser seja um recurso apassivador. Mas o grande problema é o aluno entender que casa, nesse contexto, não funciona como objeto direto, e sim como sujeito paciente dessa estrutura. Vamos entender isso a partir de agora. Ok, Cláudia, já sei que esta voz não é ativa. Não é ativa porque a partícula ser, ela aparece associada a um verbo transitivo direto. Hora de cobrar transitividade do meu candidato. Há pouco eu falei em sujeito indeterminado e trouxe essa informação para confrontar com voz passiva sintética. Eu posso indeterminar o sujeito ou colocando o verbo na terceira pessoa do plural, roubaram a padaria da esquina, falaram mal de você. Como eu posso indeterminar o sujeito pela terceira pessoa do singular mais uma partícula ser. Essa é obrigatória, mas o nome dela, partícula indeterminadora do sujeito.
O que há de igual, o que há de diferente? Igual, só a forma. Mas essa partícula C precisa-se de amigos, ela não é classificada como PA, mas como partícula indeterminadora do sujeito. Eu sei que existe alguém precisando de amigos, mas eu não sei quem. Precisa-se de amigos, necessita-se de trabalho. Você percebeu que a indeterminação desse sujeito acontece pela associação de uma partícula C a um verbo transitivo indireto? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Isso é muito importante para que você entenda o PA. O C, quando se comporta como apassivador, ele estará associado a um VTD ou a um bitransitivo. Do nosso bate-papo, partícula C associada a VTD ou a bitransitivo, partícula passivadora. Já se essa partícula C estiver associada, com calma, a um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou um verbo transitivo direto preposicionado, essa partícula C é PIS, é um pronome indeterminador do sujeito, que não tem nada a ver com a nossa aula. Claro que lá no concurso nós vamos misturar, vamos colocar PA junto com PIS, junto com partícula de reflexiva, junto com partícula de reciprocidade. Motivo? Avaliar os seus conhecimentos sobre a nossa língua portuguesa. Não pode haver confusão. Então, Cláudia, vem-se casa. O que devo fazer? O que eu devo fazer para ter certeza que esse C é PA? Vá direto à transitividade. Você concorda que quem vende, vende algo? Meu aluno, se você possui essa certeza, se o verbo vender de fato for VTD, acabou o seu drama. Verbo VTD associado a um C, esse C só pode ser PA. Aí eu pergunto, onde aparece PA, que significa partícula apassivadora? Se a partícula é passivadora, ela só pode aparecer, Cláudia, dentro de uma voz passiva. 10. Isso aí, estamos fazendo aí um mapeamento do território inimigo. Ok, mas qual passiva aceita um PA? A sintética, porque a passiva analítica obriga locução verbal. Ficou claro isso? Beleza? Agora vai mais uma pergunta. Você lembra do quadro de transformação, onde nós criamos vários mantras? Vamos relembrar os principais? Todo sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. Todo objeto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Se há um verbo na ativa, na passiva analítica, existirão 2. Ficou claro isso? Então venha comigo, meu aluno. Existe dentro de voz passiva objeto direto? Não, Cláudia, porque eu já decorei que todo objeto direto da ativa transforma-se no sujeito. Isso, meu aluno. Então você vai ter coragem de falar que casa é objeto direto? Não. O que você vai ter certeza é que esse sujeito um dia foi objeto direto. E isso naquele dia onde ele estava em uma voz ativa. A voz ativa apresenta objeto direto. É a voz passiva que rejeita objeto direto. E ao rejeitar, esse objeto direto sofre uma mutação, um mimetismo. Ele é transformado em sujeito. Por esse motivo, você pode anotar aí no seu documento. Não existe objeto direto dentro de voz passiva, independente da classificação dessa passiva.
E a justificação, Cláudia? Todo OD transforma-se em sujeito, ok? Agora entra um requisito, concordância verbal. Você domina essa matéria? Ela é muito poderosa, indispensável. A primeira regra que se aprende na matéria concordância verbal é que verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Mais uma vez. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Venha agora. Casa não é sujeito? Já vimos que sim. Mas esse sujeito está no singular ou no plural? Singular. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Sujeito no singular, verbo no singular. Por isso que está errada a redação, vendem-se casa, porque eu estou com o verbo pluralizado e o sujeito singularizado. Da mesma forma, errada está a redação, vende-se casais. Horroroso texto, porque houve uma desobediência ao regulamento concordância verbal no nosso idioma. Então, fique atento, sempre que aparecer PA, partícula passivadora, tende a aparecer sujeito. 10. E se aparecer sujeito, meu aluno, o verbo é refém. Você olha para o número do sujeito e imprime na flexão do verbo. Sujeito singular, verbo para o singular. Ficou claro? Mas o que acontece se eu pluralizar o sujeito? Fácil. Eu pluralizo o verbo. Vendem-se casas paramilitares. Vamos classificar essa partícula C. Ela é fundamental para o desenrolar da nossa aula. A partícula C, quando associada a VTD ou a bitransitivo, não há dúvida, é partícula passivadora. Quem vende, vende algo. Mas quem vende, vende algo para alguém. O verbo vender agora, ele está bitransitivo. E eu só vou usar o que me interessa. Esse verbo, estando bitransitivo, é claro que esse C funciona como PA. Então, a partir de agora, nós já podemos classificar a voz. É uma voz passiva pronominal, também chamada de passiva sintética. Reinando a paz, meu aluno, tudo azul, tudo transparente, 10. Agora volte, porque nesse momento a banca, nós professores, gostamos de cobrar de você conhecimento sobre concordância. E aí você observou que o verbo apareceu na terceira pessoa do plural. E você já sabe que verbo só obedece a sujeito. Qual é a função sintática da palavra casas? Cláudia, eu não erro mais. Eu já sei que se eu estou numa voz passiva, objeto direto não existe. E por que não existe? Porque ele foi transformado em sujeito. Isso, agora estamos cantando a mesma música. Se o meu sujeito, casais, está no plural, nada mais justo desse verbo acompanhar o número do sujeito. Então, erra se você falar ou escrever, vendem-se casa. Zerou. Erra também se você escrever, vende-se, no singular, vende-se casas. Agora, se eu singularizar casa e continuar com plural, era isso que eu queria falar, vende-se casa, eu também erro. E o motivo é o mesmo, erro de concordância verbal. Já percebemos que os conteúdos se entrelaçam, não é verdade? É essa chamada que eu faço sempre. A nossa aula pode acontecer de forma compartimentalizada. Tem de ser assim, mas os seus estudos não. Você precisa
No momento que você parar para estudar a língua portuguesa, que você faça a integração. É uma dica, meu aluno. Cláudia, hoje eu separei uma hora do meu dia, um tempo do meu dia, para estudar sujeito. Meu aluno, você não vai estudar sujeito. Você vai estudar mais que sujeito. Porque você, ao estudar sujeito, você estuda flexão de verbo. Não dá para ser diferente. Ao estudar sujeito, você estuda determinante. Não dá para ser diferente. Então, quanto mais você integrar, quanto maior for a quantidade da mistura, melhor será a qualidade do seu aprendizado. Português é uma ciência que não pode compartimentalizar, ok? Não adianta você achar que ao assistir a uma aula de sujeito, você já domina sujeito. Fora de contexto, isso é ilusão. Sujeito você aprende quando você dialoga com os outros termos de uma oração. É legal? E assim, também com vozes. Aquela partícula C só é passivadora porque você trouxe um pré-requisito, o domínio da transitividade. E você só acertou que essa oração é uma oração que está na voz passiva sintética porque você recorreu a uma área riquíssima do nosso universo, que é a semântica. E olha, meu aluno, nós podemos aqui enumerar vários outros pré-requisitos para você chegar ao gabarito. Ok, paramilitares, professora, ainda há palavras. Qual é a função desse sintagma? Isso aí, sintagma mesmo. Qual é o nome do complemento verbal inaugurado por preposição? Objeto indireto. Nós vimos que qualquer função sintática diferente do sujeito, objeto direto e do verbo transitivo direto são funções que não nos interessam. E eu vou deixar essas funções da mesma forma que elas chegaram a mim, intocáveis. E aí, você resolveu uma dívida pretérita? Essa classificação de sujeito, efetivamente, nunca mais falar que dentro de voz passiva há objeto direto, porque isso é impossível. Ok? PIS ou PA, para deixar bem claro o nosso bate-papo anterior. PIS ou PA, o que é isto, Cláudia? São apelidos. Os concurseiros, eles por apresentarem, uma carência de tempo, há sempre falta de tempo para um concurseiro. Nunca sobra tempo. Falta tempo para fechar o programa de constitucional, falta tempo para fechar o conteúdo lá do edital da língua portuguesa. A palavra é falta. Falta, inclusive, equilíbrio emocional. Quantos candidatos perdem concursos por falta dessa inteligência emocional? Então, se você otimiza criando siglazinhas, abreviaturas, claro que você ganha qualidade de tempo. Mas tem de saber o que está fazendo. Legal? PIS foi convencionado, partícula ou pronome indeterminador do sujeito, assim como PA, partícula ou pronome apassivador. Vamos agora a um reconhecimento. Essa partícula C, ora funciona como PIS, ora funciona como PA. Professora, quando que essa partícula C funciona como PIS? Quando ela está associada a um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou a um verbo transitivo direto, cuidado, preposicionado. Se derrubar a preposição, muda a classificação do C. Eu preciso do verbo transitivo direto preposicionado. Ok. E essa partícula C, Cláudia, quando ela funciona como PA? Quando está associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Estamos juntos? Beleza? É para decorar? Para ontem. Muito importante. Com este quadrinho você não só ganha a voz passiva sintética, como ganha também sujeito indeterminado. E outras informações. PIS,
pronome indeterminador do sujeito, PA, pronome apassivador. Outras informações relevantes. Vamos comprovar isso com os exemplos. Precisa-se de amigos. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto, mais partícula C, PIS. De amigos é o meu objeto indireto. Vive-se bem aqui. Viver é verbo intransitivo. Partícula C, associada a verbo intransitivo só pode ser PIS. Bem é uma adjunta adverbial de modo, aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Está-se feliz. Estar é verbo de ligação. Partícula C associada a verbo de ligação só pode ser PIS. E aí, meu aluno, sendo PIS, feliz é o meu predicativo. Ama-se aos pais. Quem ama, ama alguém. Nós sabemos que o verbo amar nasce para ser transitivo direto. E ele é transitivo direto. Mas quando eu olho para o complemento, eu observo que o OD, que o objeto direto, surge contaminado. Ele surge com um agregado. Ele surge com uma preposição. Isso faz com que eu chame este objeto de objeto direto preposicionado e contamine a transitividade desse VTD. Agora é VTD P, VTD preposicionado. E isso é suficiente para mudar a classificação daquele C para PIS. Não será PA, será PIS. Ok, vamos para os exemplos do PA. Compra-se livro. Quem compra, compra algo. Compra o quê, Cláudia? Livro. Ok, se compra-se livro, se aquela partícula C agora veio associada a um VTD, não há dúvida, é de fato um PA. Livro é o sujeito e foi o sujeito no singular que deixou o verbo também no singular. Compra-se livro para crianças. Quem compra, compra algo. Compra algo para alguém. Esse verbo está bitransitivo porque apresentou o sujeito e o OI. Quero lembrá-lo que o sujeito, lá na voz ativa, é o objeto direto dessa bitransitividade. Legal? Muito bem, meu aluno. Esse momento do nosso curso é muito importante para ajudar no encontro do gabarito de várias questões. Tipologia de vozes, concordância, preposição, é matéria muito importante. Ok, vamos para transposição de vozes. Agora é hora do tudo. Vendem carro. Voz ativa, já não há mais dúvida. Apareceu um verbo só, vender. Você prestou atenção que não há locução. Se não há locução, não há voz passiva analítica. Você prestou atenção que não surgiu partícula C. E se não há partícula C, não há voz passiva sintética. Verbo vender é transitivo direto? Quem vende, vende algo. Vender o quê? O carro, que é o meu objeto direto. Com esta investigação, eu comprovo a possibilidade da transformação, porque nós vimos que só poderemos transformar uma ativa em passiva se essa ativa apresentar um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Então, sinal verde. Vamos para a primeira transformação. Vendem carro, vende-se carro. Essa passiva sintética, professora, está correta? Porque lá na ativa apareceu vendem.
terceira pessoa do plural e na equivalente, na reescritura, o verbo foi para o singular. Meu aluno, continue na batida metodológica. Quem vende, vende algo. Esse verbo é VTD. Sendo VTD, esse C é um PA. E nós já combinamos que não existe, dentro de voz passiva, objeto direto. Nós já verificamos que todo o OD da ativa, quando chega numa passiva, sofre uma transformação, vira sujeito. Agora você consegue entender o porquê do verbo ter ido para a terceira pessoa do singular, porque o sujeito está na terceira pessoa do singular e verbo concorda com sujeito e não com objeto. Mas, professora, por que vendem carro? O verbo lá não concordou com carro e nem poderia, porque verbo não concorda com objeto, verbo concorda com sujeito. Ficou claro? Mas nesse momento, o verbo está a serviço da indeterminação de um sujeito. Você lembra que um sujeito indeterminado pode ser criado de duas maneiras? Ou colocando o verbo na terceira pessoa do plural, vendem, batem, roubam, trabalham, viajam, ou colocando o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, respeitando transitividade? Então, meu aluno, nesse momento que eu uso a indeterminação pela terceira pessoa do singular, essa terceira pessoa do singular é obrigatória, porque eu não consigo indeterminar pela partícula PIS colocando o verbo no plural. Então, a indeterminação de um sujeito acontece ou com o verbo na terceira pessoa do plural ou com o verbo na terceira pessoa do singular, mas obrigatória a presença da partícula C. Terceira pessoa do singular mais a partícula C, que é o nosso PIS. Legal? E nesse momento, vendem carro, eu estou com o sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. Agora, quando eu transformei, o sujeito não mais está indeterminado. Ele está claro, explícito e posto na superfície textual. Fica agora marcado que a voz passiva sintética, ela origina de uma voz ativa com sujeito indeterminado. Vou repetir. A voz passiva sintética, ela vem de uma ativa com sujeito indeterminado. É por esse motivo que você não encontrará dentro da voz passiva sintética agente da passiva. Ele existe, mas está nas entrelinhas. Da mesma forma que eu sei que há alguém vendendo aquele carro, mas eu não sei quem. Se o sujeito da ativa está indeterminado, meu aluno, o agente da passiva também ficará indeterminado. E olha, indeterminação não é sinônimo de inexistência. Eles existem, só não estão públicos. Então, isso é muito importante para que você não encontre dificuldade lá adiante. Toda voz ativa com sujeito indeterminado possibilita o surgimento de uma passiva sintética. E o motivo de não haver agente da passiva explícito em uma voz passiva pronominal é exatamente isso. Ela sempre vem de uma ativa com sujeito indeterminado. Logo, eu não posso inventar. Vendem carro. Quem vende? Não sei. Mas alguém vendendo? Sim. Como eu posso transformar para passiva sintética inventando um agente da passiva? Não há essa possibilidade. Ok? Carro é vendido? É voz passiva? Sim. Mas é sintética? Agora não. Nós fomos para o outro modelo de voz passiva. Nós sabemos que só existe uma possibilidade estrutural de voz ativa.
Só existe uma possibilidade estrutural de voz reflexiva, mas existem duas estruturas para a voz passiva. Ou ela é sintética ou ela é analítica. E por que ela é analítica? Porque ela é constituída por uma locução verbal especial. Ser vendido, olha lá, o verbo ser mais o particípio. Então, carro é vendido. Esse comando verbal traz a locução necessária para a confirmação da voz passiva analítica e nós já sabemos que não existe OD em voz passiva. Carro é o meu sujeito paciente. Observou o verbo auxiliar? Ele está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito Cláudia também está na terceira pessoa do singular. Meu aluno, é simples assim. Se você continuar questionando o posto, você alcança o conhecimento. O que de fato move esse mundo não são as respostas, são as perguntas. Então é importante que você assista a aulas sempre numa postura crítica, questionadora, nunca aceitando sem a segurança da compreensão. E é por esse motivo que você pode pausar a minha aula. Quando você para um pouquinho de escutar os fonemas emitidos pela Cláudia, você abre um espaço para você pensar o apresentado. E aí, ressignificar alguns conceitos, ratificar outros, retificar algumas formas de leitura de mundo. Não adianta. O ato de estudar, o ato de aprender é sempre uma atitude política. Se você coloca-se de forma paciente, alguém vai praticar uma ação sobre você. Mas se você coloca-se de forma agente, é você que redesenha e escreve a sua história. É importante que você pare um pouquinho, revise, porque os exercícios estão se aproximando. Legal? Espero você daqui a pouquinho.